começando. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, todo mundo. Seguimos, então, na nossa tarefa de fazer os debates da nossa produção coletiva. Hoje, nós vamos discutir o capítulo 3 da dissertação de mestrado da nossa querida Vanessa Correia, que está em fase de conclusão. O título do capítulo é A Mulher é a Alma do Lar, um breve debate sobre interseccionalidade e silenciamento da figura feminina no desenvolvimento do espiritismo alagoano. Muito bem, querida Vanessa, fique à vontade. Então, boa tarde. Vou colocar a apresentação aqui, só um minutinho. Vocês conseguem ver? Sim, perfeito. Sim. Então, vamos lá. Sim, primeiro, boa tarde. Queria agradecer a oportunidade de novo, né, de colocar aqui, compartilhar com vocês uma parte dessa pesquisa, que é a pesquisa do meu mestrado, né. Fico sempre muito nervosa, estava até conversando com a Iriné antes de começar. Eu sempre fico aperreada, meio que nessa expectativa de saber o que é que vocês vão achar, se vocês vão gostar, enfim. E, então é isso. Deixa eu começar aqui. Esse é o terceiro capítulo da minha dissertação, e aí foi um capítulo extra, na verdade, porque inicialmente o projeto era fazer 3 capítulos, até já compartilhei aqui no grupo. O segundo capítulo ele seria a prosopografia desses adeptos, e a partir desse capítulo foi que esse terceiro surgiu. O terceiro capítulo, que seria o final, seria dos conflitos e tal, que foi aquele que a gente ficou na dúvida qual colocar aqui, né? E acabou ficando das mulheres. E a partir desse capítulo dos adeptos, que foi, primeiro eu fiz quem seriam esses membros que participariam dos centros, a partir desses nomes, que aí ficou um quantitativo muito grande, mais de 120 nomes, e aí eu filtrei para esses membros de diretoria, e sempre percebendo essa lacuna que era não aparecer tantos nomes de mulheres, pelo menos inicialmente. Aí, a partir disso, eu tentei aprofundar, né, tentei pesquisar mais, tentei ler mais sobre isso, para, enfim, entender o que era que podia ser trabalhado com relação a essas mulheres, com relação a essa lacuna, né, que eu segui. E aí, sobre o recorte, esse recorte ele era de 1890 até 1940, a gente acabou reduzindo de 40 para 20 na banca de qualificação, porque eu não sei o que foi que deu na minha cabeça colocar uma pesquisa com recorte de 50 anos, né? E aí a gente reduziu isso, e aí está dando agora para trabalhar melhor com esse recorte. A ideia seria essa busca de vestígios sobre as contradições, e aí quais seriam essas contradições que eu estou tentando trabalhar? As mulheres brancas de elite, as mulheres pretas, as mulheres brancas pobres, quer dizer, como essas categorias, como essas diferenciações acabam refletindo na própria prática religiosa dessas mulheres, né, em como elas eram vistas e o que elas poderiam, como elas poderiam atuar nessa esfera religiosa. Usei como fonte as atas de reuniões, jornais espíritas, os jornais não religiosos. Uma das coisas que eu estou tentando investigar são essas relações de poder, né? A gente está essa pesquisa feita numa sociedade, a partir de uma sociedade patriarcal, paternalista, qual era o lugar que essas mulheres teriam, tanto dentro das suas casas, quanto dentro dessas instituições religiosas. E aí tem toda essa questão dos discursos e dos silêncios. Os discursos sempre são os homens falando sobre elas, e é uma coisa que eu acabo abordando um pouco no texto. A gente não tem falas das mulheres, mas a gente tem a fala dos homens sobre elas, e aí, inicialmente, parece que eles tentam mostrar que isso parece elogioso, mas, na verdade, isso é bem normativo, né? Eles dizem o que é que elas têm que fazer, o que é que elas têm que ser, e que papel elas devem assumir dentro e fora das casas, né? Então, a análise do discurso, ela atravessa a dissertação inteira, né? Não é só nesse capítulo, mas é uma coisa que acaba se destacando muito, né? Uma coisa bem perceptível. Sobre o aporte teórico, então. Eu estou usando a Michelle Perrault,
porque ela acaba ajudando a pensar. Acho que foi o primeiro contato que eu tive, na verdade, com a história das mulheres. Ela ajuda a pensar o que ela chama de silêncio das fontes, que é a ausência dessas mulheres em determinados espaços. A gente pode dar exemplo dessas mulheres na imprensa, elas não estão. Existem vários periódicos espíritas que estão circulando em Alagoas no período, e pelo menos até o que eu consegui alcançar desses periódicos, nenhum deles tem mulheres nem no editorial, nem fazendo parte, nem publicando uma coluna que seja, não existe isso, pelo menos no que eu vi até agora. Elas não estão não estão nas instâncias de poder, elas não têm, nesse período elas não têm nem direito a voto ainda. Então, assim, elas não estão nos espaços, ou elas estão silenciadas dentro desses espaços. Então, ela fala sobre que o silêncio das fontes tem a ver com isso e também tem a ver com os poucos vestígios materiais escritos que essas mulheres deixam, porque em determinado momento até elas mesmas acham que qualquer produção que elas tenham feito não são importantes o suficientes para serem guardadas, ou acham que isso não teria uma importância e que existe até uma destruição das próprias coisas que essas mulheres podem produzir. E, enfim, isso acaba gerando a falta de fontes, a falta de material para que a gente consiga trabalhar com elas. E é curioso pensar que, na verdade, a ausência dessas fontes já é um indício, né, dessas relações. A Michelle Perrault também foi importante nessa questão de pensar a importância de ler sobre essa história das mulheres, de ter um novo olhar, de ter novas perguntas, até sobre fontes que a gente já trabalhou, porque essa ata de reuniões que eu trabalho na dissertação, ela já foi trabalhada por mim na época do TCC. E aí tem uma coisa curiosa, a Raquel foi da minha banca, a professora Raquel, Paula e Raquel. E eu tenho ainda anotado no trabalho escrito, que Raquel colocou lá, eu escrevi um parágrafo só sobre as mulheres, e aí ela circulou esse parágrafo e disse assim, que queria que eu tivesse falado mais sobre elas. E aí, na época, eu li isso, essa observação da Raquel, e aí eu pensei, mas o que era que eu poderia falar sobre elas se não está aqui? E aí, hoje eu entendo que esse não estar é um indício. E, assim, eu acho que a Perrault ajudou a pensar nesse sentido, né? A Silvia Federici, ela fala sobre esses sistemas de exploração, né, que dispõem dessas diversas formas de violência e diversas estratégias que têm como finalidade a disciplinarização do corpo feminino, né, a apropriação do corpo feminino. E aí, todo o corpo da mulher seria esse lugar de implementação das relações de poder, e que tudo isso seria permeado por como é que ela chama, sob o disfarce de um destino biológico, quer dizer, a mulher nasceu mulher, então ela tem um determinado papel. Quer dizer, as pessoas consideram que por ela ter nascido mulher, ela tem que se encaixar em determinados grupos ou em determinada posição, em determinados papéis. Outra coisa que foi muito importante, assim, de uma reflexão da Silvia, que ela diz que a história ela não pode ser escrita do ponto de vista de um sujeito assexuado, universal e abstrato. E aí, quando eu li isso, eu percebi que, inclusive, eu cometi um erro no meu primeiro capítulo, que eu escrevi um tópico perguntando quem são os espíritas? E aí eu falei quem eram os espíritas e eu fiz exatamente isso, né? Eu pensei em um sujeito assexuado, universal e abstrato. E, assim, é uma coisa que eu pretendo corrigir para a entrega para a defesa, e eu só percebi isso quando eu li a Silvia, né? A Veronese, que ela tem um trabalho até que Edson indicou para mim, uma das reuniões que a gente teve aqui no LIE, ela fala sobre as sonâmbulas, as magnetizadoras e outras esquecidas do espiritismo brasileiro. É curioso porque, assim, o trabalho dela pelo menos pelo que a gente consegue localizar nos jornais aqui, é bastante diferente. Lá no Rio de Janeiro, existem inúmeras sonâmbulas, inúmeras mulheres que trabalham com esse tipo de atividade, inclusive trabalhando com curas, e tudo isso publicado em jornal. Aqui em Alagoas, eu só consegui localizar uma sonâmbula, não está nos jornais locais, eu só consegui localizar essa sonâmbula porque ela foi para o Rio de Janeiro, acompanhando o magnetizador, né, quem ela assistia,
E aí foi publicado isso num jornal do Rio de Janeiro, mas aqui em Alagoas não existe nenhum registro, pelo menos até agora, localizado, nenhum registro que fale dessas sonâmbulas. E, assim, a história dessa sonâmbula foi muito curiosa e foi uma coisa muito interessante que aconteceu. Eu acabei publicando um trabalho na AMPU do Rio Grande do Sul, falando sobre essa lacuna. Soube que tinha um magnetizador e tinha uma sonâmbula aqui em Alagoas, que eram da cidade de Murici, mas que eu, enfim, não tinha mais informações, porque os jornais locais não falam nada. E aí o bisneto desse magnetizador leu o meu trabalho e mandou um e-mail para mim, dizendo que sabia de algumas coisas e que, enfim, a gente podia conversar. Fiz uma entrevista com ele, que é o Murilo. Murilo tem 82 anos de idade. Esse magnetizador seria o bisavô dele. E aí ele contou que essa sonâmbula é uma ex-escrava do engenho e que ele levaria, não foi só no Rio de Janeiro que ele levou essa sonâmbula, ele levou ela para outros lugares, mas ele não tem certeza de quais são os lugares para onde ela foi levada, então eu acabei não colocando essa informação lá, mas ele me contou que como era a atuação dela. Esse engenho seria mais ou menos como um hospital. Então, o Vasco, que é esse magnetizador, o Vasco magnetizaria a sonâmbula, que a gente acha que o nome dela é Isabel, mas também não existe uma certeza sobre essa identificação dela. Também não tem sobrenomes, a gente não sabe qual era a etnia, porque o que ficou passando na tradição familiar, na verdade, é a história do Vasco, né? Então, a Isabel, essa sonâmbula, ela seria só para a família alguém que acompanhava, mas ninguém sabe nada dela, né? Então, a gente, pelo menos nas falas dele, eu saí tentando entender qual era o papel dela ali. Ele falava que ela entrava em transe e ela, no transe, ela diria quais eram os problemas que aquela pessoa tinha de saúde, faria receituário de remédio, dizia o que era que aquela pessoa tinha que tratar, e que esse Vasco, que era o dono do engenho, ele, na verdade, a família dele começou a reclamar porque ele começou a vender as coisas para poder ajudar essas pessoas que estavam lá, indo lá, uma comunidade pobre, que vivia em volta desse engenho, e aí ele ajudaria essas pessoas até um ponto que os filhos dele chegaram e disseram, olha, você está acabando com a herança da gente, então não tem condições e tal, e foi quando ele veio para Maceió e a atividade encerrou. Dela ninguém sabe, ele não soube me dizer o que foi que aconteceu com ela, mas ele veio para Maceió, e assim, o que é curioso nisso? Ela era uma ex-escrava, no jornal que a gente achou, que é o Reformador do Rio de Janeiro, o Reformador, ele fala assim, Vasco Marinho, falou o nome dele inteiro, Vasco Marinho, e sua sonâmbula. A única coisa que, antes dessa conversa toda com o Murilo, que eu tinha, que ficou mais marcante em mim, foi isso de sua. Mas por que ele está usando como posse? O que essa mulher é dele? E aí, quando eu fiz essa entrevista, que ficou claro que ela era uma ex-escrava, eu entendi melhor por que eles falavam a sua sonâmbula e não diziam nem quem era, nem falavam o nome, nem identificavam, né? Porque realmente tinha uma relação ali que eles entendiam como uma relação de posse. Então, Angela Davis foi a primeira obra que eu consultei para entender sobre essa relação entre gênero, raça e classe. Essa questão da interseccionalidade ajudou a pensar que, do mesmo jeito que a Silvia fala, que não tem como pensar nesse ser abstrato, não tem como pensar na categoria das mulheres como se ela fosse uma só, porque, enfim, a análise que é feita dessas mulheres de classe média, dessas mulheres de classe alta, das mulheres pobres, são completamente diferentes. As formas que elas podem, que elas têm essa permissão, ou que elas conseguem fazer com a sua religiosidade mesmo, com essas práticas, são diferentes. As pressões que elas sofrem, as perseguições que elas sofrem, são completamente diferentes de acordo com a questão da raça e da classe. Não tem como pensar que todas as mulheres estão dentro dessa mesma caixinha, né? Então, a Raquel Soyer, tanto a Raquel Soyer quanto a
Maria Ângela Dincal e a Joana Maria Pedro, são de 2 livros, que é História das Mulheres no Brasil e A Nova História das Mulheres no Brasil. E são livros maravilhosos, porque eu tive num encontro, acho que foi da Ampul de Santa Catarina, e a Joana Maria Pedro falou que apresentei sobre essa questão das mulheres, e foi ela que começou a instigar em mim a vontade de ver essa questão da família burguesa, essa ordem família burguesa. Por que essas mulheres, qual era o papel que essas mulheres tinham dentro e fora desses lares? Como é que essa violência atingiria essas mulheres? Então, ela começou a instigar isso e dizer assim, olha, mas essa família que esqueci o nome dele, que o Leon Denis fala aqui, que a mulher é a alma do lar, mas esse lar aqui, ele é um lar inventado. Joana falou isso no encontro. Isso aqui é uma coisa construída, né? A família é uma coisa construída, essa ordem é uma coisa construída. E aí ela que instigou a pensar desse jeito, a pesquisar e a ler mais sobre isso. Então, quais são as coisas que mais me chamaram a atenção, né, nessa pesquisa que eu acabei trazendo aqui para vocês? A função mediúnica é muito valorizada, então as médiuns, elas recebem presentes, recebem auxílio, o próprio Kardec destaca, né, esse papel das mulheres enquanto médiuns, que as mulheres teriam essa característica que é facilitadora da mediunidade, então elas seriam médiuns, o termo não é melhores, mas que elas teriam uma certa facilidade maior para a mediunidade, e elas seriam muito importantes para os centros espíritas, né? Mas, em contrapartida, tem esse silenciamento, que elas não aparecem, elas estão lá na reunião, é falado sobre elas estão lá, e elas não opinam sobre as coisas que são decididas sobre elas. Então, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, né? Esse silenciamento. A primeira mulher aparece em 1901, a primeira mulher que fala aparece quase 20 anos depois disso, que fala e que tem a sua voz registrada, né? Então, elas não estão nos jornais, elas estão nas reuniões, mas elas não têm esse espaço de fala. A questão das médiuns e das feiticeiras é porque uma mulher médium, ela adota esse nome, né? Então, ela diz que é médium, é uma coisa positiva. Inclusive, a Del Priore, que fala que quanto mais elevado o espírito, quer dizer, quanto mais historicamente conhecido, quanto mais espiritualmente evoluído, esse espírito que fala através da médium, melhor é o médium, né? Então tem uma hierarquização, inclusive dentro do espiritismo, não é só do espiritismo com as outras religiões mediúnicas, mas dele lá dentro mesmo. E aí as feiticeiras não é um nome adotado, é um nome atribuído, né? Então é uma forma pejorativa, até usei o trabalho da Lília, porque a gente discutiu um bocado sobre isso. É uma coisa que ela colocou e que realmente eu nunca tinha pensado, né? Que como é pejorativo, como alguns termos são usados de forma pejorativa, e ela fala até da necessidade de repensar isso e de por que é pejorativo e por que as pessoas acham, enfim. E é uma questão de deslegitimação. E se as médiums são silenciadas, as feiticeiras são silenciadas e ainda sofrem uma série de violências, né? Além do silenciamento. Essa questão da feminização do transe é um pesquisador chamado Arthur Isaia, e aí ele fala que a feminização do transe, quer dizer, a facilidade das mulheres em serem médiums, estaria associado a, pelo menos é o que é dito na época, né, o Isaías traz isso, sobre o caráter lunar da mulher. Então, são alterações, é uma coisa orgânica, e por isso que elas teriam essa aptidão, né, à mediunidade. E aí esse mesmo argumento é usado para dizer que as mulheres são mais potencialmente propensas à histeria, que seria essa questão do órgão reprodutor feminino, ele que é responsável pela loucura, pela histeria, pelo transe mediúnico, né? Tem alguns médicos na época que acabam estudando isso, e isso aparece muito nos jornais, né, essa associação das mulheres com a loucura, das mulheres que são muito afetadas em espiritismo, isso é uma coisa muito recorrente.
elas não estão nesses cargos de direção e de liderança inicialmente. O primeiro grupo, completamente composto por mulheres, ele aparece só em 1920, e aí é interessante porque até esse grupo que é completamente formado por mulheres, na verdade, ele é pensado a partir de uma atribuição que já é considerada uma função feminina, que é a questão da educação. Então, a educação das crianças é uma função feminina. Então, dentro do centro espírita, o cargo de liderança, o grupo de liderança que elas têm ali é justamente sobre a educação de crianças, a evangelização, o direcionamento, né? A mulher tem que direcionar, ela tem que ser o esteio da casa, né? Então, essa mulher, ela seria responsável por resgatar essas crianças. Eu acho terrível o termo que elas usam, esfarrapadinhos. Tem que educar os esfarrapadinhos, né? Que são essas crianças pobres. Então, elas se sentem... É como se elas fossem mães de todas as crianças e elas são responsáveis por essa educação, essa evangelização, né? Sobre essa questão dos homens falando sobre as mulheres, eu já disse, né, que o discurso é sempre sobre elas e não são, elas são objeto, né, do discurso, mas elas nunca são protagonistas, e eu acho que é isso. Acho que foram os pontos, assim, mais importantes que me chamaram mais atenção e que eu acabei tentando abordar melhor. Não sei se eu consegui, e aí eu queria ouvir vocês, saber o que é que vocês acham. É isso. É isso, Nessa. Muito bem, muito obrigada, meu bem. Pessoal, inscrevam-se. Lilia Rose já deixou até a mão levantada, que eu acho que é para falar primeiro, né, Lilia? Mas alguém aí é só se inscrever. O pessoal sempre fica tímido assim no início. No chat, comentários, parabéns. Tem uma coisa que eu esqueci de falar aqui, que na verdade foi uma dúvida da Lília, e não ela que me botou essa pulga atrás da orelha. Ela perguntou o seguinte, quando ela estava lendo, ela disse, mas e pode usar o termo periférica? Não é... Tenho certeza que o termo é esse. Eu não sei se é anacrônico, minha gente, usar que é a mulher periférica. Não sei se é. Me salve aí nisso, porque se for uma coisa anacrônica, eu já tiro do texto e substituo. Vamos pensar sobre isso e até o final a gente conversa, porque depende, né? Porque como a gente está colocando esse termo lá. Nessa, fecha aí sua aba do Adobe para poder a gente voltar aqui sem a visualização dela. Isso, meu bem, muito obrigada. Pessoal, quem quer começar? Vocês ficam muito tímidos. Eu vou começar, então. Rô, vai, Lilia. Fala aí, meu bem. Oi, professora. Eu tinha esquecido de baixar antes. Aí eu levantei e levantei de novo. Deixa eu ligar aqui. Primeiro que esse texto da Vanessa, eu vou fazer só uns comentários, porque muita coisa a gente já vem conversando, e como ela disse, né? É um texto que a gente dialogou muito na construção. Eu me senti até chique sendo citada, e o meu trabalho nem foi publicado ainda. Mas assim, eu só pontuei algumas coisas, não tive tempo de fazer uma leitura muito cuidadosa do texto da Vanessa ainda, mas agora em abril vou fazer. Eu só chamei a atenção dela para algumas coisas que eu acho que a gente comete muito esse deslize, né, de colocar... eu esqueci a palavra correta agora, mas de colocar, tipo, algumas palavras no tempo presente quando elas deveriam estar no passado. Aí fica confuso, tipo, em que... A gente sabe que o texto está localizado num tempo, mas como está sendo construído, parece que está sendo agora. Tudo bem que tem essa questão de uma escrita a partir do presente e tal, mas dentro do contexto que a gente se refere no passado, precisa colocar, inclusive, os verbos no passado, essas terminações no passado. Aí eu já tinha falado isso para ela, mas eu acredito que esse é um cuidado que a gente precisa tomar. Eu tive
minha orientadora falou muito sobre isso, da gente de eu ter muito cuidado com essas colocações, e a gente acaba mesmo, né, tendo esses deslizes. A outra coisa que eu não... Isso eu esqueci de falar com ela. Como eu tenho adotado para o meu texto, de tipo, não usar termos como as pessoas pobres ou escravas. Porque a pobreza não é uma condição dada, não é natural, ela é parte do processo. Então, eu optei por fazer algumas substituições, como ao invés de pobres, eu chamo de pessoas empobrecidas. Ao invés de escravo, eu chamo de escravizadas. E tenho notado que essa forma de escrita, ela já vem sendo adotada por outros pesquisadores, inclusive vi muito isso nos estudiosos, nas bibliografias que eu li no campo da história. Aí, talvez fosse algo para levar em consideração. Enfim, não sei que sabe. A outra coisa sobre esse anacronismo, eu fiquei inquieta porque tem alguns termos que a gente usa no presente e não tem problema, assim, que são do presente, mas eles fazem sentido quando a gente coloca dentro do contexto. Aí o que eu questionei para Vanessa é tipo, se a gente tinha prestado atenção, no caso se ela tinha prestado atenção na construção desse termo de periférico, que vem de periferia, e se esse termo, dentro do contexto histórico, ele poderia fazer sentido. Aí seria o caso de olhar mais ou menos a temporalidade de alguns determinados termos. Porque eu penso que, tipo, Mocambo, né, tem umas narrativas de que as favelas, as periferias, elas são oriundas dos mocambos. Só que a gente não usa cotidianamente o termo mocambo mais. Não sei se está claro esse raciocínio. E aí eu não sei se seria tão adequada a utilização de termos como periferia, favelas, por exemplo. Talvez fosse anacrônico, talvez não fosse, então vamos pensar. Aí a última coisa é essas mulheres sobre a feminilização das médiums. Eu achei muito bom, fantástico, que ela deixou claro o contexto de que elas estavam numa sociedade patriarcal, que o contexto é patriarcal, existe uma hierarquização de classes e tal. Excelente. Mas eu fiquei questionando se, tipo, ou eu não vi no texto, está no texto, eu passei despercebida, eu peço desculpa antecipado. Mas, tipo, será que a feminilização do transe, ela não está associada? Eu acredito que você tentou deixar isso claro, mas eu acho que não ficou claro para mim. Se não está associada ao fato de que as mulheres, dentro dessa construção patriarcal, elas são o sexo frágil, elas são as sensíveis, elas são as histéricas, e aí tu falou esse negócio, né, dessa mediunidade também ser uma porta para a histeria, e aí se talvez não fosse interessante tentar deixar um pouco mais evidente que possivelmente essa associação das mulheres como as mais propensas à mediunidade, as mais fáceis de exercerem a mediunidade, está associado à construção de um imaginário patriarcal dentro da hierarquia de gênero. Eu estou falando isso, Vanessa, porque eu prestei atenção que isso existe no candomblé, na construção do candomblé, quando a gente fala das pombagiras e dos Exus, mais especificamente das pombagiras, né? E que as pombagiras, elas são espíritos, elas são entidades que incorporam mais em mulheres, isso nas antropologias lá do século XX. E os homens que incorporam essas pombagiras, eles são homossexuais. Aí eu fiquei pensando se
se é a mesma coisa. Aí você me tira essa dúvida, se talvez não fosse a mesma coisa. Como eu não estudo espiritismo, eu não tenho como fazer afirmações, só perguntar. Mas dentro do candomblé, eu prestei atenção nisso. As mulheres, elas incorporam, elas são um médio de entidades femininas, dessas pombagiras e até de entidades masculinas, porque elas são mulheres e para a mulher o lugar de... isso eu li num texto de um antropólogo chamado Rui Povos, se não me engano ele é antropólogo, e ele fala algo tipo, as mulheres incorporavam com mais facilidade, porque geralmente as mulheres é que são histéricas, escandalosas, né, e se prestam a determinados papéis, entre aspas. Então, elas recebem essas entidades com facilidade maior do que o homem, que é a figura viril, é fechada, que não se presta a escândalos, a essas algazarras, esses negócios todos. Aí eu fiquei pensando se talvez não tivesse uma relação semelhante com isso, no caso das mulheres espíritas que são médios e por isso elas são... E aí essa associação da mediunidade ser mais fácil nas mulheres, porque das mulheres se espera tudo, inclusive que elas recebam 1000 espíritos, mas os homens são figuras centradas, fechadas e não estão com seus corpos abertos para isso cotidianamente. Eu fiquei pensando. E eu acho que é só isso. Se tiver mais alguma coisa, eu pergunto. Então, posso responder, Néia? Claro. Gostei dessa ideia de substituir... Minha gente, meus cachorros estão impossíveis hoje. Eu gostei dessa ideia da substituição de termos. Acho que empobrecido no lugar de pobres pode ser uma coisa a ser trabalhada. Acho que vai ficar bom isso aí, vou tentar fazer. Esse de periferia, realmente, depois que você falou, eu fiquei pensando, minha gente do céu, eu posso falar periférico, eu não posso. E aí eu até anotei aqui para falar no meio da apresentação e acabei esquecendo, que é uma coisa que eu realmente vou ter que ver, né? Isso da feminização do transe, o Isaías fala que existe essa lógica da histeria, da mulher ser passiva, da mulher ser mais frágil, dela ser mais propensa a ser médium. E aí, assim, o que é que difere? O Kardec ou os espíritas, quando eles escrevem sobre isso, eles colocam isso como se fosse uma qualidade, como se ela... a sensibilidade da mulher, nesse caso, eles colocam como se fosse uma qualidade, mas, na verdade, é aquilo de colocar as mulheres nessas caixinhas, né? Mas, sem dúvida, tem a ver com isso. Tanto que, nessa apresentação, a Joana até perguntou isso. Ela perguntou se realmente as mulheres eram mais propensas a serem espíritas, ou se isso era uma construção, e, sem dúvida, isso é uma construção. Porque, assim, você tem médios homens também, eles estão lá no centro também fazendo esse tipo de mediunidade, que o que difere o olhar sobre eles é diferente, é bastante diferente, como eles são tratados lá dentro, existe uma hierarquização, quer dizer, eles têm a mesma função, só que essas mulheres, elas são vistas de uma forma diferente, e elas são tratadas de formas diferentes, mesmo fazendo a mesma coisa, mesmo sendo psicografando, ou enfim, trazendo essas mensagens, né, do mundo espiritual para cá, mas elas são vistas como pessoas descontroladas, elas são as mais afetadas, os jornais dizem, né, que elas são as mais afetadas por passarem mal, porque estão vendo uma sessão espírita, por exemplo, elas saem histéricas, elas saem chorando, então sempre é reforçado como essas mulheres são frágeis, e aí elas caem mais facilmente nisso, então, com certeza é uma construção, não sei se tem a mesma lógica que você colocou da questão do candomblé, mas eu acredito que sim. Acho que são ambientes diferentes, são lógicas diferentes religiosas, mas no fundo o motivo é o mesmo, né? Que se coloca. Eles colocam as mulheres como mais frágeis. E por isso, por serem mais frágeis, elas são mais propensas à histeria, à loucura e a serem médiums nesse sentido mesmo, de
da incorporação, ou de ter essa facilidade com o outro mundo, justamente por serem portas abertas. Eu não sei quem colocou aqui no chat isso. A Sheila colocou. Como se a mulher fosse sempre uma porta aberta. Eu vejo exatamente assim. Jadson levantou a mãozinha. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Vanessa. Parabéns pelo seu texto, muito bacana. A leitura muito fluida, a leitura, né? O texto, você consegue ler muito fluidamente, né? Como você é da minha turma, né? Nós estamos aí na labuta, né? Para terminar nossos textos. Inspirador para mim o seu texto. Parabéns mesmo, tá? Ficou muito bacana a escrita. Eu fiquei na dúvida num parágrafo, quer dizer, assim, para mim ficou claro, mas se você puder clarear mais um pouco, só, na verdade, confirmar o que eu achei, na verdade, né? Na página 14, é que em um parágrafo você começa, você coloca assim, imenso material produzido por espíritos. Aí, no final do parágrafo, você afirma, ainda que com fontes reduzidas, né? Aí eu entendi assim, que você tem um conjunto sobre o espiritismo muito grande, mas sobre o seu tema, esse conjunto se reduz, né? Eu acho que você quer dizer isso, né? Mas se você puder clarear mais para ratificar o que eu achei, né? Eu não sei se vai ajudar muito, mas quando tem um momento que você falar ali, Margarida de tal, fulano de tal, né? Que as pessoas, né? Elas não tinham sobrenome, né? Não sei se vai ajudar muito, mas o Sidney Chalub, em algum lugar também, que eu não me lembro aonde, ele falou quando ele foi estudar os indivíduos, os sujeitos que eram presos no Rio de Janeiro, se não me engano, no século XIX, né? E aí os da classe popular, né? Eles não tinham sobrenome, né? Era José de tal, fulano de tal. Né? Então, aí eu vou pedir desculpa porque eu não sei aonde foi que eu vi isso ele falando em algum lugar, né? Mas talvez aí dentro de suas leituras venha contribuir. Também eu não sei se vai ajudar. Tem o protagonistas anônimos da história do Ronaldo Vanfas, né? Que ele fala sobre resgatar esses sujeitos ou esses indivíduos, né? Invisibilizados pela história. Talvez traga alguma contribuição, né? E outra dúvida que eu tinha, mas você acabou falando na sua fala, é sobre o bisneto lá do cara, né? Do Vasco, né? Quando você colocou a citação lá, né? Que eu entrevistou o cara, eu fiquei, mas como é que ela conseguiu chegar? Como ela conseguiu? Se você puder falar mais um pouco para a gente como foi, né? Você citou ali, né, que foi interessante. Realmente, eu né, como pesquisador, fiquei, poxa, que sensacional isso, né? Você saiu do documento ali, conseguiu dar vida, né? Mais próximo, né, do personagem que você, ou daquele que você está retratando na sua dissertação, né? Então, se você puder falar mais um pouco para a gente, né, como que foi esse encontro, esse bate-papo, né, como aconteceu. Só isso mesmo. Parabéns, tá? Pelo seu texto, muito legal. Obrigada, Jadson. Então, sobre esse negócio da produção e de fontes reduzidas, é porque, assim, a gente percebe nos jornais que eles estavam o tempo inteiro falando sobre isso. Então, eles produzem cartilhas, eles fazem conferências sobre a mulher, então, eles estão ali preocupados com esse tema o tempo inteiro. Não o tempo inteiro, né? Mas, assim, eles estão preocupados com esse tema frequentemente. E, assim, tem uma produção sobre isso, mas a gente não tem acesso a essas produções, porque tem muito pouca quantidade de jornal espírita que está disponível, por exemplo, na hemeroteca digital. Então, eu tenho acesso a poucos jornais espíritas, não são muitas edições. Tem uma revista que circulou por anos, que era desse centro, do maior centro, né, que assumiu a função de federação. Eu só consegui 2 exemplares só, e ela circulou por muitos anos. Então, assim, tem muita coisa que está perdida e que a gente sabe que o que é que está sendo falado, de repente, até por outros jornais. Teve uma documentação que o César mandou para mim, isso aí não tem a ver com essa questão das mulheres, mas para exemplificar, assim, o que era que eu estava querendo dizer. O César mandou um documento para mim, que era um jornal Batista. Nesse jornal Batista, o cara está discordando de um jornal daqui, um jornal espírita alagoano.
E aí ele diz, ó, o cara estava falando isso e isso está errado. Então, através do Jornal Batista, eu sei o que era que estava sendo falado no Espírito Alagoano, mas ter acesso ao jornal eu não tenho, entende? Então, assim, eu sei que a produção, a imprensa espírita era vasta aqui. A gente tinha revista, tinha jornal, jornais que circularam durante muitos anos, como eu disse, mas eu não sei onde localizar esses exemplares, porque, assim, os centros, eu sei que tem uma biblioteca no Centro Melo Maia, mas eles não falam com a pessoa. Eu já mandei e-mail para lá, eu já tentei achar pessoas que conheciam pessoas, e, assim, é uma coisa muito fechada. Talvez um dia alguém tenha, de repente até alguém dentro, né, tenha esse interesse em divulgar, se ainda existe esse material, se ainda existe essa biblioteca, mas pelo menos por enquanto eu não tive acesso a isso. Mas eu sei que era produzido muita coisa por causa desses vestígios que são falados ali, né. Deixa eu ver. Sim, eu acho que isso aqui é no Cidade Febril, mas eu vou olhar. Eu comprei esse livro, eu ainda não li. A minha banca mandou ler esse livro, eu ainda não li. Mas tá ali na fila. Espero conseguir ler ele antes da defesa. Já vou botar ele na frente, inclusive, dos outros, depois disso aí que você falou. Então, o Murilo foi o seguinte, eu fiz esse trabalho, escrevi e tal. Murilo está pesquisando a história da família dele. Mas ele está pesquisando, assim, por curiosidade e tal, essa coisa de... Porque existe isso, né, do pessoal de classe média alta, querer saber enfim, do avô, do bisavô, e aí reconstruir essa memória da família mesmo, né? Então, ele está tentando fazer isso. O Murilo, alguém mandou para ele meu texto, porque achou, não sei se botou no Google o nome do Vasco Marinho, né, que é esse bisavô dele, e aí achou o meu trabalho, ele leu o meu trabalho, e aí não sei como foi que ele conseguiu meu e-mail, acho que no site devia ter, e ele mandou esse e-mail para mim. Ele tentou falar, antes de falar comigo, ele tentou falar com a Luana Teixeira, que agora é professora, professora convidada, eu acho, do PPGH. E ele passou algumas informações para ela, ele repetiu essas informações para mim, e aí a Né disse, faça um caderno de campo, quando você for conversando com ele, você vai anotando todas as informações, porque tem muita coisa que ele me passou nessa entrevista, né, que eu saí perguntando para ele tudo direitinho, e tem muita coisa que ele passou informalmente, ele chegou assim conversando, dizendo, aconteceu isso, isso, isso e isso, ele contou umas histórias que eu achei fantásticas, assim, ele querendo dizer como ela conseguia saber de coisas que não estavam ao alcance dela, por exemplo. Aí ele disse, chegou um senhor lá no engenho um dia, isso aí é bem cara de história de família, né, essa coisa que a avó dele contou para ele. E aí chegou um cara lá no engenho um dia, e aí ele disse assim, se você sabe mesmo das coisas, diga como é o fulaninho de tal, que é um professor que mora na Bélgica. Aí ela entrou em transe e disse, ele é coxo, que é manco, né? E aí o cara, tipo, meu Deus, ela realmente sabe. Então, ficou essa coisa dela ser adivinha, então ela via coisas. Mas foi curioso, assim, ele tentou resgatar essa questão da história do Vasco e ele acabou trazendo a história dessa sonâmbula. E foi impressionante porque se você bota o termo lá na hemeroteca, não tem nada, não aparece nenhuma sonâmbula aqui em Alagoas. E aí a gente sabe que existia essa. O que eu fico pensando é se do mesmo jeito que existia essa, existiam outras que não estavam nos jornais. Então, assim, fica sempre essa coisa de, mas será que era só ela? Provavelmente não. Ele foi estudante da Escola de Medicina da Bahia. O Murilo disse que o arquivo da escola teve um incêndio, foi queimado, e aí ele não consegue localizar qual foi o ano que ele entrou, o ano que ele saiu de lá, mas que ele teria aprendido magnetismo, provavelmente lá na Bahia, porque aqui em Murici, quer dizer, quem era que estava praticando aqui magnetismo para ensinar ele? Lá na Bahia isso era muito desenvolvido, né? Foi o primeiro lugar onde o espiritismo começou a se desenvolver, então, assim, eu acho que todo esse contato dele, e que ele queria esconder, porque o que Murilo falou, foi uma coisa muito interessante, é que a família inteira achava que ele era católico, quer dizer, ele estava ali hipnotizando a moça, e o pessoal não estava achando estranho nada, não achava que era outra coisa, ele nunca admitiu que era espírita, mas ele sabia que era porque ele foi na federação, né? Então, se ele chegou aí na Federação Espírita, é porque ele tinha consciência de que o que ele estava fazendo era espiritismo, né? Mas para a família ele nunca admitiu.
Todo mundo acha que ele é católico, que ele era católico, né? Enfim, é isso. Licença, só para a gente terminar aqui. Desculpa, professora. Não, Eu acho que talvez seja no período do Nina Rodrigues, né, que ele estudou talvez a perspectiva de análise do Nina Rodrigues, né, talvez ajude a entender como ele via o mundo ou como ele via a sonâmbula. Né? Muito bem. Mais alguém aí na fila? Vou entrar na fila também. Sheila? A Sheila aqui falando no chat, fiquei me perguntando se o centro não seria uma extensão da casa. Então, eu acho que eu não sei te dizer se seria uma extensão da casa, mas eu sei que existe essas idas e vindas. Quer dizer, o espiritismo ele começa no sentido de ter poder sobre, sim, sim. Você está falando do papel da mulher, né? A mulher dentro da casa ela tem aquele papel definido, no centro ela não destoa de jeito nenhum disso. Assim, no centro espírita, tem uma coisa que eu acabei não colocando no texto, mas que eu acho. Eu não coloquei. Mas que é bem interessante. Tem uma moça que ela foi eleita oradora. Essa informação está no texto. O que eu não coloquei lá foi que ela foi eleita a segunda mais votada. O primeiro mais votado era um homem. E aí esse homem, ele disse o seguinte, eu já fui orador agora, posso deixar para ela assumir. E aí todo mundo concordou, menos o marido dela. O marido dela foi o único de todo mundo que estava lá que discordou e não queria que ela assumisse para ser oradora. Eu lembrei disso porque você falou nessa questão da extensão, quer dizer, ele acreditava que o mesmo poder que ele tinha sobre ela, sendo marido dela, ele teria sobre ela lá no centro. Eu não sei se o pessoal insistiu, mas eu sei que ela acabou assumindo como oradora, apesar de não, na prática, ela não assumir. Primeiro, esse rapaz, esse senhor falava o que tinha escolhido para ficar em segundo lugar, né, para ser orador suplente, e ele sempre falava primeiro, ela sempre falava depois, mas falava muito pouco e sempre direcionado para as mulheres. Mas foi curiosa essa intervenção do marido dela, só não soube como colocar isso na discussão. Mas, de repente, até você me deu uma ideia. Depois. Sim, de pensar como uma extensão. Foi uma boa ideia isso aí. Vou até anotar para não esquecer. Eu vou me inscrever também, posso? Pode, né? Vocês são tão bonzinhos. Veja só, Nessa, é aquilo, né? A gente trabalhando no texto, e aí depois a gente faz uma outra leitura do texto, aí pensa outras coisas, mas eu considero, né, como já havia te falado, que esse é um capítulo, muito bom capítulo. Ele acabou sendo um ganho também para a dissertação como um todo, como ela vai sair na estrutura, não só por trazer o debate da questão da mulher, né, que é necessário, mas acho que conseguir conectar bem elementos desse estudo, que é um estudo que você está fazendo já pioneiro, né, quer dizer, essa é a primeira historiografia que a gente vai ter a respeito do espiritismo de uma maneira assim mais sistematizada, não só baseada na questão das memórias, né, dos seus participantes ou dos seus simpatizantes, mas que tem esse caráter mesmo de tentar aplicar um método, né, e trazer, então, uma reflexão historiográfica, né. Aí, assim, só quero chamar atenção para algumas coisas e tentar já dialogar com as questões que foram trazidas pelo pessoal. Por exemplo, lá na página 5, no início ali, quando você está apresentando o trabalho da Michele Veronese, na afirmação, né, dessa relação que envolve a relação entre gênero e espiritismo, afirma em alguns aspectos essa doutrina é de fato liberal, libertadora ou mesmo igualitária, mas em outros aspectos não, né, mantém as mulheres numa posição de subalternidade. Então,
aqui eu acho que expressa bem aquela dupla função da religião, ou essa função sempre dialética, né, que a gente estava discutindo muito lá a partir do texto, a partir dos aportes do materialismo histórico, e que eu sei que não são necessariamente só devedores dele, mas que eu acho que é importante, porque se você faz um esforço de usar essa tal da interseccionalidade, que é esse termo da moda bonito, né? Sabendo que isso tem uma herança aí mais antiga também na história crítica, né? E que vem realmente da possibilidade de você conectar as diferentes relações que nós temos dentro de um sistema que é complexo. E aí, isso me remete também aqui nessa página, na mesma página que você botou uma notinha, não, na página seguinte, na 6, que você colocou a notinha lá da questão do sincretismo. E que eu sei que você botou essa notinha porque eu te enchi o saquinho, né? Para você botar a notinha. Destacando aí o fato de que o centro, ele tinha o nome de São Vicente de Paula, né? Quer dizer, um santo católico que vai nomear o centro espírita kardecista. E acompanhando, assim, o seu trabalho e o trabalho de outros dos nossos também, que estão lidando aí com essa virada de século, que estão lidando com esse período do pós-abolição, início do século XX, e estão fazendo já, acho que uma radiografia ou um raio-x mais minucioso desse período, eu fico, não tem como não pensar, deixa eu ver se o seu raciocínio, se o meu raciocínio fica mais organizado, porque você no seu texto, e outros textos também, a gente está sempre contrapondo um pouco, ou comparando, o que é a situação do espiritismo ou do catolicismo e o que é a situação das religiões afro-brasileiras no mesmo período, na mesma cidade, Maceió, né, sob as mesmas regras e legislações desse Estado republicano recém-proclamado, praticamente. E aí, quando você faz essa discussão específica do espiritismo e trouxe lá o debate que você estava fazendo com a Joana Maria Pedro, quando ela vai chamar a atenção para o espiritismo e o que é essa família burguesa que está sendo formada, me passa na cabeça como que o espiritismo ele contribui também, quer dizer, ele ajuda a construir essa identidade idealizada de família burguesa. Então, há uma identificação do espiritismo com esse modelo, com essa visão de mundo, com essa sociabilidade burguesa, porque os seus agentes se identificam ou são da classe burguesa. Mas eles estão sempre permeados numa relação conflituosa de negação ou de absorção com o que é a experiência anterior das religiões afro-brasileiras. Porque vamos lembrar que toda essa discussão que vocês estavam fazendo sobre a questão da mediunidade, da Isabel, que eu acho, assim, fabuloso que você tenha resgatado o nome dela, mesmo que esse nome ele esteja aí permeado de uma tradição familiar, mas é possível, sim, que o nome dela fosse Isabel, uma ex-escravizada. E vejam como que esse espiritismo ele é plástico o suficiente para se apropriar, talvez, ou ressignificar um transe que ela trazia já de uma outra relação de culturalidade e que constrói aquilo, constitui aquilo já designando um nome diferente. Por exemplo, chamar ela de sonâmbula. Havia outras que faziam isso. Porque esse transe oracular, o transe mediúnico, ele vem, nossa, né? Se a gente for procurar em termos comparativos com outras tradições, isso vem de quando, né? Quase tantas culturas que você tem pitonisas, né? Oráculos, né? Mas no caso das religiões afro-brasileiras, isso era um papel que estava dado ali dentro das funções sacerdotais, tanto para homens quanto para mulheres, né? O oráculo. Para você adivinhar onde estão as coisas perdidas, fazer o jogo do búzio ou do Ifá, ou mesmo durante o transe, o atendimento do público em transe. Só isso a gente sabe, né? Culto de caboclo e todos os outros aí que você já tinha essa função. Quer dizer, aquela prática, ela não é uma novidade, mas é uma novidade a designação, é um fato dele estar sendo ressignificado e tem ali a função do magnetizador
conectando ali, conjugando elementos, né? Então, a gente percebe, nesse caso, eu acho que essa minúcia de você trazer o caso, e aí talvez uma micro-história, né, a lá como o Jadson gosta, né, uma aplicação de micro-história no caso da Isabel, pudesse destacar no texto esses elementos, né, que estão subentendidos aí. Por exemplo, a coisa da mulher, a feminilização que vocês estavam discutindo do transe. Eu lembrei imediatamente do ritual Vodum, no Maranhão. Só as mulheres no ritual, na Casa das Minas, entram em transe. Somente as mulheres. Se de fato você for atrás de trabalhos antropológicos aí, Pierre Berger e outros, essa questão do transe feminino, tem muita gente que vai discutir isso, dependendo das etnias, do culto, etc. e tal, né? Então, é claro que a gente entende que toda a crítica, dos pressupostos que estão dados ali, de fato, há uma observação aí que é biológica, o fato da mulher receber, entende a mulher como um vaso, aquela metáfora bíblica, né, que recebe ali, né, então esse vaso, esse útero que está aberto para o mundo, né, e então vejam como, de fato, há questões aí dessa construção, tanto do gênero em relação à mulher, quanto a questão dos homossexuais no transe, né, nos terreiros. Mas, assim, aí voltando um pouco, esse meu raciocínio, ele não se vai muito, né, na viagem, porque é muito interessante, é muito bacana a gente conseguir perceber, talvez, nesse trabalho mais coletivo e amplo de diferentes dissertações, e a sua vai ajudar muito nisso também, porque o espiritismo, ele se identifica profundamente com o cristianismo, né? Aí você me corrige se eu estiver errado. Então, se o espírita, ele se vê também, ele se vê como cristão, ele evangeliza, ele cumpre ali uma tarefa que vem da tradição judaico-cristã, mas que está entendida dentro de uma outra lógica também, etc., se afasta, né? Isso cria uma salvaguarda para ele nesse momento de criminalização. Então, chamar Isabel de sonâmbula e não de feiticeira, ou não de curandeira, ou não de outros termos pejorativos que você tinha para se referir às tradições africanas ou afro-brasileiras, já é uma salvaguarda para ela. Né? E o espiritismo kardecista, ele vai fazer tudo, inclusive fazer uma campanha própria de marginalização e de criminalização das práticas africanas, afro-brasileiras, para ele não se identificar de maneira nenhuma com esse universo, né? Tentando construir uma outra coisa. Então, isso que eu acho, assim, das contradições, nesse balanço, nesse jogo aí, dialético do movimento, de avanço, de recuo, de vai daqui, vai dali, de construção de possíveis alianças, né, que o seu texto, ele traz para a gente. Talvez o tema do secretismo, para não ficar só uma notinha de rodapé que a sua orientadora encheu o saco para botar, ele pudesse aparecer um pouco, em algum momento, não necessariamente nesse capítulo, talvez, mas no momento que for oportuno, mas como uma construção que está sendo feita naquele momento ali mesmo, né? Porque se a gente está acompanhando com diferentes objetos aqui no grupo, inclusive eu fico feliz que a Francine está aqui, e o Pedro Lucas estava aqui, mas eu acho que não, está aqui também o Pedro, né? Porque a gente está observando sobre diferentes objetos, mais ou menos como esse entrelaçamento e essa definição dos espaços públicos para essas diferentes religiões, elas estão acontecendo em Maceió, especialmente, né? Mas é claro que em Alagoas, de modo geral, também. E aí, a chamada de atenção que a Lília faz em respeito da palavra periférica, também eu acho bastante pertinente ela trazer essa atenção, porque o melhor talvez fosse, de fato, você pensar bem na Maceió desses tempos, qual é o termo utilizado para se referir, então, aos espaços que estão fora do centro considerado civilizado. Lembrando, mais ou menos, que a cidade, ela ainda não está muito bem definida, quer dizer, ela está definindo, porque o período aí da Era Malta é o período que começa o processo de urbanização, e parte da galera vai sendo empurrada para os arrebaldes, né?
Mas então, será que é possível localizar nas fontes se esse pessoal, eles de fato estão lá, sei lá, no Bebedouro, estão no Alto do Jacutinga, estão naqueles espaços que naquele momento eram considerados os arrebaldes, eram considerados menos urbanizados e civilizados, né? Aí eu acho que o trabalho do Danilo, de fato, te ajuda bastante. Então, assim, para não parar de falar, que eu só fiquei falando, aí, assim, pensar, será que na Fundação Joaquim Nabuco não teria algum jornalzinho salvo, desses que você precisa? E se você pudesse falar um pouco, se você pudesse responder um pouco de como que a gente poderia, então, avaliar a participação do espiritismo nessa construção da família burguesa. Eu fiquei imaginando se você conseguiria dar uma resposta nisso no texto. E, por fim, já que você está fechando aí nos anos 20, né, no recorte, você já justificou, né, a banca orientou a gente a fazer o recorte menor e tal, me volta sempre à mente aquela fala brilhante é um pouco sacanagem dizer, mas aquela fala provocante do Padre Valente, quando ele vai dizer lá em 22 que Maceió não é uma cidade profundamente católica. Eu acho que com o passar do tempo e do avanço da nossa produção coletiva aqui no Lher, a gente vai tendo cada vez mais certeza de que ele estava correto na observação dele. De fato, não era. Porque ou o catolicismo, vou falar nas bases, mas assim, em alguns setores, ele consegue estabelecer alianças, mesmo que sutis, com esses outros grupos, mas os espaços sociais que são ganhos, por exemplo, ou pelo protestantismo ou pelo espiritismo, aí infelizmente não dá para a gente considerar que as religiões afro-brasileiras vão estar nos mesmos espaços, mas elas vão sim ganhar alguns espaços. Se não fosse isso, o Euclides Malta não ia lá bater na porta dos terreiros, né? E participar e fazer lá toda a campanha que ele fez. Eu acho que a gente, de fato, vai conseguir ter uma clareza maior desse processo, assim, dessa diversidade religiosa. É isso que eu estou querendo chamar a atenção aqui, e eu acho que o seu texto contribui deveras para isso. Então, sempre fico bastante orgulhosa e feliz, tá, de acompanhar seu trabalho. Mas é isso, meu bem. Se você puder comentar um pouquinho mais sobre a família burguesa, e o que você acha desses comentários que eu fiz aí também, se alguma coisa já dá para você aproveitar. Então, deixa eu sair anotando aqui enquanto você estava falando. São Vicente, eu não sei se você viu que São Vicente ele não era só o nome do centro. Isso, eu achei brilhante, ele era patrono. Aí eu ainda coloquei ali, ele era o patrono encarnado ou desencarnado, né? Quer dizer, alguém baixou o São Vicente ali e o São Vicente falou, beleza, sou eu, o patrono. Presidente. Achei isso maravilhoso. Exatamente isso, quer dizer, ele era o presidente do Centro Espírita, enquanto todos os outros centros que eu tenho notícia tem um grupo, tem uma direção, na verdade o presidente deles, o patrono, o mentor do centro, quer dizer, se ele era o mentor é porque ele estava ali, né, ele vinha, ele conversava com o pessoal, era o próprio São Vicente de Paulo. Eu fico imaginando que isso deve ter deixado os católicos meio putos, né? Sim, porque os vicentinos era uma forçazinha ali, desde 1890 e pouco, você tinha um grupo de vicentinos bem articulado. Pois é, mas ele virou patrono lá do negócio. E teve uma outra coisa que eu acho que tá, meu Deus, tá no primeiro ou tá no segundo capítulo, eu nem lembro mais, mas assim, eu usei como fonte a história de um padre que no interior aí, não diz qual foi o interior, porque eles queriam preservar o nome do padre, mas que um espírita foi para lá e o padre participou da sessão espírita, né? E aí na sessão espírita, quem estava conversando com ele eram 2 apóstolos de Cristo. Aí, assim, eu fico imaginando o impacto que isso tinha para quem era católico e estava vendo aquilo. Acho que o pessoal devia morrer de ódio, né? Porque como é que o apóstolo do Cristo, minha gente, está descendo assim e está conversando com o pessoal? Enfim, é só para lembrar esse negócio do Não, mas assim, desculpa interromper nessa, mas só para seguir o seu raciocínio. Eu acho que aí que tá, né?
que a gente fica nas caixinhas e fica querendo ver realmente essas crenças como algo muito definitivo e definido, e não é. A multiplicidade aí quer dizer, se cada cristianismo é um cristianismo, você tem cristianismos, então, individualmente, as pessoas fazem uma construção da sua fé também muito, muito mais livre, né? Então, há um esforço, porque a gente compra muito o discurso ortodoxo, o discurso que está na imprensa católica, ou na imprensa espírita. A gente leva isso como se, de fato, né, eles falaram e as pessoas vão automaticamente aderir àquela fé, né, àquela vivência de fé, e não é assim, né? Então, é bacana perceber isso, se você conseguir indicar isso, né? Acho que o Jadson está balançando a cabeça ali, porque eu acho que ele está pensando nos seus indivíduos, né, Jadson, lá na Inquisição, né? Exatamente. E assim, tem uma coisa que eu anotei aqui para falar, que tinha a ver com o que você estava comentando, que assim, o espírito ele não só se considera cristão, né? Mas ele, pelo menos ali no comecinho, eles defendiam, existem algumas obras, enfim, construídas por espíritas, que eles dizem o seguinte: o espiritismo é o catolicismo, só que o catolicismo parou no tempo, ele não acompanhou a ciência, então a gente está aqui para fazer com que o catolicismo ande. Então eles se consideram, acho que é um discurso, inclusive, bem que ficou, ele se perpetuou, assim, porque quando eu fazia parte dos centros, é uma coisa que a gente escuta muito, que é assim, o espiritismo ele é o futuro de todas as religiões. Isso é uma frase que eu ouvi muito. E assim, na época eles já se consideravam o futuro do catolicismo. Então o catolicismo ficou ali, ele não acompanhou, o espiritismo veio e disse: não, vamos pegar tudo que é aproveitável aqui do catolicismo e vamos empurrar ele, porque a gente ainda tem esse avanço da ciência, que eles consideravam que aquilo ali que estava sendo feito era uma coisa com respaldo científico. Então, eles se consideravam a evolução mesmo do catolicismo, né? Inclusive, vários deles nunca largaram a Igreja Católica, né? Que é uma coisa que eu trago no 2º capítulo, eu acho. Que eles não deixam. Tem missa de 7º dia, tem romaria, tem tudo isso para quem é espírita e morre. Aí o pessoal faz todos aqueles batismo, casamento, tudo é no catolicismo. Assim, eles nunca largam, né? É como se fosse uma alternativa. Eles são católicos, mas eles estão ali envolvidos no espiritismo. Sim, eu fiquei pensando nesse negócio da Isabel, porque assim, o que foi que eu fiquei me questionando? Como é que o Vasco chegou nela? Disse assim, essa moça aqui dá para ser sonâmbula. Eu acho que ou ela já era praticante de alguma outra religião, ou ele soube que ela era, enfim, praticante de outra religião, e que ele deve ter visto similaridades, né, entre a coisa que ele estava querendo fazer e a coisa que era praticado lá, porque ele foi do nada. Mas isso aí é uma coisa que é um exercício de imaginação, né? Eu estou tentando ligar os pontos, mas assim, não é nada que a família, por exemplo, saiba. Não é, mas eu imagino. Que o Murilo afirma é que ela era ex-escravizada do Vasco. Isso. Então, se ela morava no engenho e era lá, então ela fazia as práticas dela no engenho. Exatamente. Foi nisso que eu pensei, dele ter tido contato. Ele sabia que ela era uma pessoa que ele conseguiria trazer para essa prática que ele queria fazer ali. Então, como é que ele sabia? Provavelmente ele sabia de alguma prática dela anterior. E aí, quando você estava falando sobre essa questão, né, do espiritismo ser plástico o suficiente para poder adaptar uma coisa, porque ela já era praticante e ele chegou ali e puxou ela para fazer o que ele estava querendo desenvolver. Mas não foi do nada. Com certeza não foi do nada. Você perguntou sobre essa relação do espiritismo com a família burguesa. Eu acho que o espiritismo ele ajuda a construir isso e ele reforça bastante isso em todas as obras que eu já tive contato. Assim, o papel da mulher ele é muito definido e elas também compram esse discurso quando elas falam direcionado para elas no centro, quer dizer, elas têm aquele papel e elas assumem aquele papel e pregam isso para as outras. Da mulher mãe, da mulher que cuida, enfim, esse que a gente já sabe, né, esse papel feminino pré-determinado, assim, o espiritismo, ele reafirma isso muito. Todas as obras do
do Leon Denis, que eu tive acesso, do próprio Kardec, que ele reforça muito isso, mas eu acho que do Leon Denis é mais forte, assim, é mais pesado. Inclusive, quando ele fala sobre as mulheres, ele só fala de uma categoria, né? Assim, é a mulher que está dentro daquele padrão de família, todas as outras ele desconsidera. Então, aquilo ali é o ideal. E eles reafirmam isso, inclusive em obras recentes, eles continuam reafirmando isso. Com certeza, eles ajudam a construir. E é engraçado como é bem conservador isso, né? Eles trazem isso, uma semelhança muito grande com o catolicismo, é como se fosse nisso aí é como se fosse uma continuidade mesmo, né? Pelo menos pelo que eu enxergo daqui, parece que nesse sentido, a forma de enxergar a mulher, o papel da mulher é muito semelhante, né? É bem conservador. Deixa eu ver o que mais. Sobre esse negócio da marcação dos termos, né, que você estava falando, de chamar a Isabel de sonâmbula, enfim, é um termo novo. Mas o Kardec já fazia esse negócio do termo novo, porque no Livro dos Espíritos ele cria o termo espiritismo e o termo espírita, porque ele não quer se misturar. Ele diz assim, ó, eu estou criando uma coisa nova agora, e é isso aqui que eu estou criando, tem esse nome aqui. Então, é uma coisa muito recorrente. Eles não se chamam, quando surge a Umbanda, eles começam a falar de alto e baixo espiritismo, mas o espírita não chama de alto e baixo espiritismo, porque para ele só tem um espiritismo. Então, ele não diz que ele faz parte do alto espiritismo, ele diz espiritismo verdadeiro, porque é só o dele. Então, se o Kardec criou aquele termo para designar aquela religião, aquela doutrina, ainda não era religião, né? Quando ele criou aquele termo para aquela doutrina, eles apropriaram daquilo ali e eles dizem, ninguém pode usar. Isso aí é uma coisa que dura várias décadas para poder eles começarem a pensar em permitir que outras doutrinas, outras religiões conseguissem usar, né? Eles permitiram que o pessoal usasse o termo espiritismo. Mas para eles é muito importante essa marcação, porque eles se distinguem dos outros, né? E aí dá para entender também que nesse período, que é um período de perseguição, isso é uma coisa importante, né? Esse marcador é assim, ó, quem está cometendo crime são eles, não é a gente não comete crime. Então, o espiritismo, ele é uma coisa científica, quem está com charlatanismo, quem está com curandeirismo, não é a gente, são os outros. Então, essa coisa da marcação dos termos é importante para eles. Pois é, né? E é fogo essa força do discurso, porque em relação às religiões afro-brasileiras, vai ser o espírita, vai ser o católico, vai ser o protestante falando. E essas religiões, o discurso delas, onde está, né? A gente pega muito aí realmente nas brechas da afirmação que vai se fazer, e pelo que eu me recordo, de fato, isso vai ser ainda posterior. Mas, enfim, de fato, muita coisa. Pode falar, se der falar mais, eu cortei. Só para concluir aqui, achei muito boa a ideia de trabalhar essa questão do sincretismo no texto mesmo, é uma coisa que eu vou tentar fazer. Não pesquisei lá no Joaquim Nabuco, na Fundação Joaquim Nabuco, mas eu vou tentar. Vou ver se tem alguma coisa por lá, mas realmente eu não olhei ainda. Essa caracterização de Maceió, talvez eu descubra esse negócio do periférica, se pode, se não pode, porque o Danilo, que é da banca, pediu para que no primeiro capítulo eu fizesse uma caracterização de Maceió, né? E até ele mandou meio mundo de livro para mim. E aí eu vou ter que pegar isso para poder construir um tópico falando sobre a cidade de Maceió. Porque ele percebeu que, como eu saio falando o nome das ruas, onde era que aconteciam as coisas, seria interessante localizar, né, como era Maceió nessa época que eu estou falando, já que eu estou falando das ruas e tudo mais. E aí ele pediu para que eu colocasse isso no tópico, e talvez nesse processo aí eu consiga descobrir esse negócio do periférico. E é isso, pronto, só. Do que eu anotei aqui, só. Muito bem. Pessoas, quem mais se habilita? César Leandro está estranhamente calado hoje. Mas
Pedro, Francine, Eudson, Sheila, Ellen. Silêncio. Boa tarde. Boa tarde, Eudson. Oi, deixa eu falar um pouco sobre o texto. Primeiramente, boa tarde a todos e todas. Eu li o texto hoje, um texto que eu gostei muito. Primeira coisa porque ele não vem com citações enormes. Quando a primeira citação que, se não me engano, veio realmente, a citação assim, recuada, se não me engano, foi na página 6 ou 7. Então, só mostra como o Jadson falou, que é um texto bem fluido, um texto que você vai lendo, vai entendendo, ele é bem tranquilo, bem gostoso de ler. Inclusive, logo na primeira parte, normalmente, os textos de história, estou sendo logo sincero, os textos de história, quando vai falar sobre teoria, o texto fica um saco, pô. Eu não me entendi, o texto fica muito chato e a primeira parte do capítulo, ela vai falando, teorizando o motivo pelo qual ela vai seguir, como ela vai seguir o resto do texto. E é uma parte que, diga-se de passagem, normalmente é uma parte chata e, como o Jadson falou, é uma parte que flui, que você vai lendo, ela vai entrelaçando os teóricos, que não fica chato, pô. Primeiro porque quando a pessoa vai teorizar, bota aquelas citações enormes, ó, esse cara falou isso, pá! E não, ela pega pequenas citações que não precisa recuar. Eu reparo muito isso no texto do comparação da bexiga agora, se liga. Eu vejo muito isso no texto do José Reis. Olha aí a comparação. Que não tem as citações enormes, que eu gosto muito do texto dele, inclusive até as pessoas que não são da história, que leem o texto dele, dizem que é um texto legal, exatamente porque é um texto que flui. Texto que a fluidez acaba prendendo o leitor, mesmo que não é da área, que é uma coisa muito boa no texto. É uma prática, né? A primeira coisa que eu queria falar era sobre a fluidez do texto, as poucas citações que tem também. A primeira citação que aparece é ela vai falar a citação do jornal, do cara que vai falar assim, de uma mulher de 18, 20 anos. Faz um texto muito bom, gostei muito, parabéns pelo texto. E texto é fluido. E ele entretém você e mantém você preso até o finalzinho. Então, isso não é porque normalmente a metodologia é uma parte que, sim, uma coisa que eu sempre gosto que lembra muito também, como a Lili já falou que vocês trocaram muito figurinha, os textos de vocês duas parecem um bocadinho, porque tem essa mesma característica de não ter essas citações enormes e também são um texto fluido, e um texto que vocês tentam muito embasar teoricamente, para não ser o tipo um texto do Eduardo Galeano, do Eduardo Bueno, que são uma narrativa sem uma problematizaçãozinha. Então vocês estão problematizando, mostrando a metodologia que vocês vão seguir. Não, não. Mas é isso. Parabéns pelo texto. O texto está massa. Não tive a oportunidade de ver os outros capítulos e na espera. Sucesso na defesa. Chega já. Tá, obrigado. Obrigada. Eita, comparação. Qual é a responsabilidade da pessoa? Um dia, daqui a 30 anos, eu escrevendo todo dia, eu consigo chegar. Valeu, obrigada. Muito bem. Mais alguém, pessoal? Vamos fazer uma saideira aí. Última questão, última rodada. César Leandro. Eu queria comentar. Pode falar. Gente, é porque assim, eu já disse, eu me emociono com os textos da Vanessa. Eu posso estar fazendo qualquer coisa. Eu digo, é a Vanessa, não li, tô indo. É assim. Eu estava lendo o texto ontem à noite, porque assim, eu fui ler meia-noite, porque eu fiz esse e vale a pena. E aí, eu vi na verdade, é uma historinha, é um conto, na verdade,
que ela traz, que se eu não me engano o nome do autor é Antônio Pombo. E aí, no finalzinho, né, desse recorte que a Vanessa traz, ele traz a seguinte frase: em toda a sua escuridão não se vê nunca nenhuma sombra. Eu li isso, mas eu fiquei assim no pé podre, porque é que nem aquele negócio do dital. É aquela coisa que passa para você e às vezes passa batido. Tipo, o dital, eu ouvi no texto da Vanessa e fiz. Agora eu entendi o que significa, porque eu estava lendo Jorge Amado e ele faz muito isso no texto Suor. E eu fiquei, agora eu entendi. Sobre a referência que eu acabei de trazer. Eu acho muito interessante esse lance que o Espiritismo tem e que a Vanessa até ressalta no texto, né? De dizer assim as coisas sobre as mulheres, mas ficar, não, calma, que é um elogio. E aí, a primeiro olhar, parece que ele está fazendo um grande elogio, tipo, é uma alma pura, meu Deus. Mas ele está fazendo a alusão de é uma alma pura numa pessoa negra. E aí eu fico, é muito complicado você usar esse negócio, do senhor ouvir falar da gente desse negócio de servir e de servir, quando o senhor está colocando isso para uma moça, uma mulher, que não tem a escolha de servir ou não. E aí você vem falar isso como se fosse um grande elogio à alma dela e faz uma referência bizarra, entendeu? Com a cor da pele dela nessa dicotomia, né, de luminosidade e negritude. E eu fiquei tipo, oh, meu Deus, eu tô chocada. E é por isso que agora eu tô lendo esses textos, fazendo várias questõezinhas. Sheila, procure isso aqui, vá dar uma olhada nesse jornal aqui. E eu nem vou pesquisar, minha gente, história das religiões, mas tô aí fazendo várias anotações. É sobre isso. E eu queria que a Vanessa falasse um pouco mais. Se tem algum mais contos assim, porque eu fiquei interessada, não para pesquisar, e sim para trazer para a sala de aula para algumas questões, principalmente porque eu estou trabalhando agora com docência nesse período. É sobre isso. Obrigada, Sheila. Léo, fico tão feliz quando tu diz essas coisas. Então, esse foi o único conto que eu consegui achar até agora. Mas eu posso me comprometer com você, se conseguir localizar outros, eu posso passar para você tranquilamente. Isso do Antônio Pombo é muito engraçado, porque ele realmente parece que está elogiando, né? Ele enfeita tanto aquilo ali, e aí, no fundo, ele acaba... É a questão da análise do discurso, né? A gente chega, ele está querendo falar um negócio, mas o que está por trás daquilo ali? Ele não falaria aquilo ali sobre um homem. Um homem não é o cara que vai ser o primeiro a acordar, o último a dormir, servindo todo mundo. Muito menos um homem de elite, muito menos um homem branco de elite, né? Então, assim, é curioso como ele coloca todas essas características na Lindalva, e, assim, ele deixa bem claro qual é a opinião dele sobre o lugar daquela mulher. A questão é o lugar que ele... E aí, assim, é o Antônio Pombo que está falando, mas o Antônio Pombo, ele não é o único que pensa isso, né? O que ele está falando ali, ele é um homem no tempo dele, então ele está refletindo tudo que aquele grupo social ali pensa sobre ela, sobre essas mulheres, não sobre ela, né? Mas sobre essas mulheres. E aí é interessante trazer isso, pelo menos eu considerei interessante trazer isso, porque, assim, é uma forma de mostrar o que aqueles homens estavam pensando, o que esse grupo estava pensando, o que eles achavam, qual era o papel deles e qual era o papel daquelas figuras femininas, enfim. E aí, é isso, não tem outro conto, não que eu tenha achado até agora, mas aí eu mando para você, se eu conseguir localizar alguma coisa. E obrigada de novo, viu? O César tá calado mesmo, viu? Tá, tô preocupada já. Ô, Sheila, só uma dica, você dá uma olhada no jornal A Fé Cristã, que está disponível na Hemeroteca Digital, ele tá cheio de contos, de história, de cartas de leitores, contando algumas histórias que têm, é claro, uma função moral da doutrina católica, mas vira e mexe fala alguma coisa relacionada com as práticas que eles chamavam de superstições. De repente você consegue aproveitar também lá mais alguma referência. Cezinha disse que falou em off, tá achando lindo, dando risada na nossa cara, não quer falar. Tudo bem, César?
Bem, pessoal, se ninguém mais tiver nenhum comentário, questão, vamos passar para a Vanessa fazer suas considerações. Pode falar, Vanessa. Terminar e fazer suas considerações finais. Então, eu queria só agradecer todas as contribuições. Estou saindo daqui cheia de anotações e de coisas para melhorar o texto. Inclusive ideias não só para esse, mas para colocar nos outros capítulos também. E, assim, agradeço muito sempre essa receptividade, né, do LIE. Acho que é muito bom, no ambiente acadêmico, a gente saber que pode contar com os outros, e isso aí é uma coisa que a gente sabe que a vida acadêmica é uma coisa complicada, e acho que eu já disse isso para a turma, não sei se Jadson lembra, mas que, assim, eu tinha muito medo de onde era, qual é a turma, minha gente, que quando eu entrar na UFOL, qual é a turma que eu vou encontrar? E, assim, tanto na turma, né, que Jadson faz parte, quanto aqui no LIE, são dois ambientes, assim, muito acolhedores, e eu fico muito feliz em fazer parte, porque eu sei que todo mundo que se dispôs a ler o texto e que chegou aqui contribuiu, em off eu aqui, porque Lília, eu sempre converso com ela, César também. Enfim, eu só tenho a agradecer, e agradecer a oportunidade, e agradecer pela solidariedade, pelo companheirismo de vocês sempre. E é isso, obrigada. Nós que agradecemos, Vanessa, e eu fico muito feliz dessa percepção sua, desse espaço acolhedor, e eu fico contente quando vocês, ao apresentar, ficam lembrando, porque fulano me indicou tal coisa, ciclano me indicou tal coisa, significa que está funcionando, né? Que a nossa dinâmica, essa escolha que a gente fez para fazer essas rodadas foi uma escolha bastante acertada, então, realmente, nosso grupo está amadurecendo, isso é muito bom. Vamos encerrar, então, a gravação. Eu peço que vocês fiquem um pouquinho aí para a gente fazer mais algum encaminhamento, tá certo? Só um momentinho.